Bom dia. Bom dia para você que está aqui nesse rincão, aqui em Cachoeira Paulista. Como a Rogerinha disse, uma manhã fria, graças a Deus estamos aqui. Me chamo Vinícius Fonseca, sou missionário da comunidade Canção Nova. Hoje estou aqui com os meus irmãos. Viemos da missão de São José dos Campos, da Canção Nova, aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Você provavelmente que pega a Via Dutra e vem em direção à Cachoeira Paulista, você passa ali em São José dos Campos, passa bem próximo da missão da Canção Nova que está ali naquela cidade. Graças a Deus estamos aqui para podermos viver essa quinta-feira de adoração, dia que o Senhor nos convida a estarmos muito próximos dele. Quero acolher quem veio também aqui, que está de São José dos Campos. Quem veio de São José dos Campos? Levanta o braço aí, dá um tchauzinho. Aí, que alegria! Deus abençoe. Da paróquia São Paulo Apóstolo, do nosso querido Padre Chicão, que logo mais pode aplaudir. Isso! Padre Chicão que vai estar conosco daqui a pouco conduzindo a adoração. E o tema que me foi proposto para nós rezarmos já nessa quinta-feira de adoração pela manhã, nós estamos no mês de julho. E o mês de julho, eu digo por mim, de modo especial, é o mês do meu aniversário, mas é um mês que marca para mim um momento de encontro especial com Deus. O mês de julho, a igreja nos convida a recordar do preciosíssimo sangue de Jesus. Então, no mês de julho, nós começamos no dia 1º, já com a festa do preciosíssimo sangue de Jesus. E todo esse mês de julho, mês passado, nós vivemos a recordação do Sagrado Coração de Jesus, dessa tão bela devoção que Jesus revelou a Santa Margarida Maria Alacoque. E nesse mês, nós lembramos do preciosíssimo sangue de Jesus. E para mim também marca o mês que há 13 anos atrás, eu pisei aqui em Cachoeira Paulista pela primeira vez, nessa chácara de Santa Cruz, num PHN, que acontecerá na semana que vem, com jovens do Brasil e do mundo inteiro, vindo aqui fazer o encontro pessoal com Jesus na eficácia do Espírito Santo. Então fazem 13 anos que eu pisei aqui nessa chácara de Santa Cruz, e faz 5 anos que eu sou membro da comunidade Canção Nova, graças a Deus, sou do núcleo da comunidade Canção Nova. Se você está com a sua palavra, quem nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, é o tema da nossa pregação. Se você já quiser tomar em suas mãos a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Vou ler todo o versículo 5. A palavra de Deus vai dizer, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E como eu disse, nesse mês de julho, o Senhor foi literalmente um apelo dos céus. Logo mais eu vou trazer como surgiu dentro da Igreja Católica essa devoção no mês de julho ao preciosíssimo sangue de Jesus. Mas para nós entendermos um pouco daquilo que é este sacrifício do Cristo, o sangue de Jesus que foi inteiramente derramado por nós, como começou isso e de onde veio. Nós sabemos bem que o povo judeu, já desde muito antes, lá no Antigo Testamento, sacrificava animais, para que ali houvesse a expiação dos pecados. E ali sempre era pedido que um cordeiro de 1 ano, sem mancha, puro, limpo, branco, literalmente como se estivesse simbolizando a pureza que aquela pessoa queria colocar no sacrifício, normalmente um cordeiro era sacrificado. Era escolhido um macho de 1 ano, sem defeitos físicos, e ele era apresentado a Deus como a melhor oferta. O melhor que aquela pessoa queria entregar a Deus para que houvesse a apresentação ali diante do Senhor. E normalmente, a pessoa quando levava o cordeiro, colocava ali diante do altar, ela impunha as suas mãos como uma forma de expiar os seus pecados. O que isso quer dizer? Ela estava colocando os seus pecados como que os transferindo àquele animal, aquele cordeiro sem mancha, que era colocado no altar, e ali ele era sacrificado. E todo o sangue daquele animal era tirado, também recolhido, para depois ser aspergido ali nas paredes do templo, e também muitas vezes se comia alguma parte daquele animal,
para poder também que aquela pessoa vivesse a entrega dos pecados dela, fossem expiados através do sacrifício daquele cordeiro puro, perfeito, sem mancha. Daí nós já tiramos. Aquele que disse que o Senhor viria, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado no mundo. E isso fazia todo sentido para aquele povo. Como eu comecei a introduzir aqui, aquele povo ofertava sacrifícios, animais em sacrifício a Deus para a expiação dos seus pecados. Quando João Batista chega, diz que está vindo o Messias, o Salvador, aquele que era o Cordeiro de Deus, não dos homens, não um animal qualquer, não um animal, digo qualquer, mas era o melhor, não um animal, não algo que talvez para eles ele era completamente descartável, mas quando João apresenta o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo, expiar todos aqueles, o povo de Israel, o povo eleito, Jesus é naquele momento já colocado como para nós o Salvador. Aquele que veio aplainar os caminhos, que a missão de João Batista era esse, apontar para o Senhor Jesus Cristo que estava vindo. Seu primo, ele era um pouquinho mais velho, Jesus um pouco mais novo. Ele não falou, o meu primo, Jesus, filho de Maria, da minha tia Maria. Não, ele falou, o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E nesse tempo, meus irmãos, tempos difíceis, sim ou não? Muito difíceis que vivemos, não é verdade? A palavra de Deus vai dizer que chegará um tempo onde haverão guerras, rumores de guerra. Você está ouvindo isso? Guerras, rumores de guerra, doenças, catástrofes, coisas que nós nem imaginávamos há pouco tempo atrás acontecer, nós vemos com certa recorrência. Neste tempo, aquele que veio já há 2000 anos atrás, expiar os nossos pecados, como um cordeiro imolado, vai dizer a palavra de Deus no Antigo Testamento, colocado como que no abatedouro. Ele veio para poder dar todo o seu sangue. E todo é todo mesmo. Quando o soldado perfura o lado de Jesus, do que sai? Sangue e água. O corpo humano, fisiologicamente, se ele já não tem mais o sangue, a energia vital, aquilo que circula em todo o nosso corpo, se ele não tem mais isso, para poder expelir, ele vai expelir água, que é grande parte da composição do nosso corpo. Então o Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu todo o seu sangue. Como muitas vezes era colocado o cordeiro, de cabeça para baixo para sair todo o sangue dele ali naquele templo, e banhar aquele lugar em expiação do pecado de quem ofertava aquele cordeiro, Jesus deu de si, do seu próprio sangue, para poder que nós fôssemos libertos dos nossos pecados. Eu digo de modo especial, eu tenho grande devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Nós, na missão da Canção Nova, em São José dos Campos, acabamos de viver 5 dias em que rezamos com as 5 chagas de Jesus, pedindo a graça do preciosíssimo sangue. E quantos testemunhos nós colhemos? Testemunhos de crianças que estavam doentes, chegaram a ficar na UTI, tomar antibióticos durante muitos dias, como é o filho de um casal que é ministro e serve lá conosco. E ali nós cultivamos essa devoção ao preciosíssimo sangue. Nós vamos fomentando a fé, a certeza de que o preciosíssimo sangue de Jesus tem poder. Eu trago brevemente esse testemunho. Lá nós normalmente fazemos um lencinho que lembra o preciosíssimo sangue de Jesus. E ali a gente cultiva a devoção para que nos momentos em que nós rezamos, passeamos com o Santíssimo Sacramento, que ali está o corpo, sangue, alma e divindade. A Maria Helena até trouxe ali o lencinho, ó, se puder mostrar ali. A pessoa passa ali no corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que está na Eucaristia. E ali a gente cultiva a pessoa aí rezando, pedindo o preciosíssimo sangue de Jesus, né? Como muitas vezes a gente diz, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Às vezes a gente fala de um modo até espontâneo demais, sem ter muita consciência, mas é nós dizermos, não só da boca para fora, como um jargão, que podem os nossos avós, os nossos pais, tios, pessoas um pouco mais antigas terem nos ensinado, mas uma certeza de fé que o sangue de Jesus tem poder. E ali
a pessoa colocava debaixo do travesseirinho daquele filho, né, aquele casal que é ministro lá na nossa missão. Durante vários dias, os antibióticos já não faziam efeito. O médico chegou a dizer, e a gente ouviu esse testemunho lá esses dias, o médico chegou a dizer, olha, é o último antibiótico, ele já está aqui na UTI, senão a gente vai ter que transferir ele para outro hospital ainda mais especializado, e aí nós vamos entrar com um tratamento ainda mais forte. Logo passou um tempo, aquela criança se recuperou, surtiu efeito aquele antibiótico. Também tem testemunhos de pessoas que foram deixando o vício do álcool, deixando muitos outros, até mesmo pecados, pela graça do sangue de Jesus. Ele lava os nossos pecados e veio para nos curar profundamente. Outra graça que nós somos recebendo na Santa Igreja, além de lembrarmos como o antigo povo judeu que pedia a graça da aspersão do sangue, nós podemos lembrar lá no tempo do Egito. Quando foi ferida aquela terra do Egito, com diversas pragas, você lembra bem, Moisés, que era aquele porta-voz de Deus, quando o Senhor pediu para que ele tirasse o seu povo do Egito, um dos grandes sinais do poder de Deus, por este sinal do sangue, que para o judeu é extremamente valioso e tem um significado único, foi pedido para que aquele povo pegasse um cordeiro, como eu comecei introduzindo, um cordeiro sem mancha, branco, de 1 ano, e todos os umbrais das portas, que fossem aspergido aquele sangue, quando o anjo do Senhor viesse passar ali no Egito, ceifando ali a vida de muitos, os primogênitos do povo de Israel seriam poupados. Desde aquela época, quando esse cordeiro é imolado, o seu sangue é retirado e depois aspergido onde precisa ser santo e protegido pela graça de Deus, pelo anúncio do Senhor ali através da boca de Moisés. Desde então, aquele povo judeu até hoje, eles celebram a Páscoa, quando o seu povo foi preservado pelo poder do sangue. Ali era até então de um animal. E foi preservado ali do anjo do Senhor que passava ceifando a vida daqueles povos egípcios, o povo de Deus escolhido, porque teve o sinal do sangue, ali foi poupado. Imagina o quanto o Senhor ainda não quer nos livrar hoje e continuará nos livrando pelo poder do seu preciosíssimo sangue. Se aquele povo judeu, desde aquela época, celebra a Páscoa por causa dessa grande graça de Deus, testemunho do amor de Deus ao seu povo escolhido ali, Israel, quanto mais nós, que agora, já conhecendo quem é o Cordeiro de Deus, aquele que verdadeiramente tira os pecados do mundo, e como vai dizer aqui a palavra, lavou os nossos pecados com o seu sangue, quanto mais nós precisamos clamar, pedir e crer que o poder do sangue de Jesus é capaz de nos livrar de muitos males. Eu posso dizer, meus irmãos, nós já vivemos isso, e iremos viver ainda mais, eu creio, daqui para frente, nestes tempos, volto a dizer que são os últimos, porque um homem pregou, Padre Jonas Abib, igual João Batista, mas para esses tempos, muitas vezes aqui nesse rincão, nesse palco, para vocês, talvez que estiveram aqui, mas para essas pessoas que vinham aqui ouvi-lo, ele dizia que esses tempos são os últimos, e são mesmo. As palavras do Senhor já podem nos orientar, não indo por profecias particulares, algumas até credíveis pela nossa fé católica, mas digo pela palavra de Deus, estes tempos são os últimos. E sendo os últimos, sendo os tempos que nós mais precisamos da graça de Deus, quanto mais nós precisamos do sangue de Jesus. No final, antes de nós rezarmos, eu vou ler uma palavra ainda do Apocalipse que vai dizer que o sangue de Jesus é aquele que vai lavar os últimos, aqueles que vieram da grande tribulação. Muitas coisas são criadas, e aqui eu não estou dizendo nada contra a inteligência humana que produz, vacinas, produz remédios, produz tantas coisas que atribuem melhora na nossa saída, mas eu posso te dizer, sem nenhuma dúvida, e para você que nos acompanha, você que está aí na sua casa, o poder do sangue de Jesus está acima de toda e qualquer criação humana, seja remédio, seja qualquer outra situação. Não estou falando para ninguém parar de tomar remédios, mas para acreditar no poder do sangue de Jesus. Pois além de lavar os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos liberta
E eu vou dizer para você uma coisa que eu acostumei muitas vezes a fazer. Na Canção Nova, nós somos convidados a reescrever a nossa história. Ao olhar de Deus, literalmente nós somos convidados, e na Canção Nova nós aprendemos a escrever uma história de salvação. Eu vou dizer duas coisas que eu acostumei a fazer com a graça do preciosíssimo sangue de Jesus. Uma delas era, quando nós somos convidados a escrever a nossa história de salvação, que vem desde lá da concepção, nossa no ventre das nossas mães, que viemos de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher, e ali depois gerados dentro do ventre, nós somos convidados à luz de Deus, numa história de salvação, literalmente onde Deus entra na nossa história, nós somos convidados a reescrever tudo isso, com um olhar de fé, olhar de misericórdia, olhar de ressignificar aquilo que até mesmo foi doloroso para nós. Muitas vezes eu fazia isso e nós éramos convidados também a lembrar dessa jaculatória. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está... Vamos dizer mais uma vez bem forte nós que estamos aqui. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. E ali muitas vezes eu escrevendo a minha história de salvação, escrevendo desde a concepção ali no ventre da minha mãe, de situações até mesmo que foram dolorosas, mas situações que eu queria, não somente a mim, mas aqueles que já passaram, os meus antepassados, avós, bisavô, bisavó, pessoas que já viveram na minha família, lá atrás, que nem mesmo eu cheguei a conhecer, eu ia rezando, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo, e eu te coloco, Senhor Jesus, toda esta linhagem que ficou para trás, essa linhagem genealógica, toda essa árvore hereditária da minha família, aquilo que já passou, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá banhando com o teu sangue precioso, o teu sangue precioso visite a minha história, o teu sangue precioso visite aqueles que já vieram para trás, até mesmo aquilo que ficou para mim hoje e para minha família, eu quero pedir, Jesus, que nós sejamos libertos pela graça do teu preciosíssimo sangue. E eu ia rezando e pedindo que o sangue precioso de Jesus mergulhasse ali na minha história. A caneta que era ali, o instrumento que eu utilizava, a tinta que era passando, ia falando, Senhor, que seja o teu sangue precioso reescrevendo a minha história. Senhor, que seja o teu sangue precioso reescrevendo essa minha história, que eu creio e tomo posse desde já, que é uma história de salvação. Talvez seja o convite para você que está aqui, e você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, na web, no YouTube, que você passe a reescrever a sua história, pedindo que o sangue precioso de Jesus, aonde houve pecado, aonde houve assassinato, aonde houve abandono, aonde houve sofrimento, aonde houve doença, aonde houve toda e qualquer ação investida do maligno, você vai pedindo, Senhor, que o teu sangue precioso vá banhando a minha história, vá banhando o meu passado, os meus familiares, seu irmão, a sua irmã, alguém que vive hoje em situações de pecado, em até mesmo pactos com o maligno, que fazem tantas coisas hoje em dia em busca de dinheiro, em busca de poder, em busca de prazer, que o sangue precioso de Jesus, ao convite seu, homem de Deus, mulher de Deus, que é uma pessoa de fé, confiando no poder do sangue precioso de Jesus, peça que isso vá visitando a sua história. E eu digo por mim, quantas graças eu colhi, quantas graças de reconciliação, quantas graças de perdão, que talvez nós não podemos mais dizer porque as pessoas se foram. O sangue precioso de Jesus, que lava os nossos pecados, lava também o nosso interior, lava também a nossa história. Outra coisa que eu tenho muito costume de fazer, na hora da Eucaristia, na hora da Santa Missa, aonde todas as vezes é não só lembrado, mas revivido a graça ali do Calvário, de onde o próprio Cristo, ali o Padre em persona Christi, ele levanta o corpo, depois ele levanta o cálice com o sangue de Jesus. Quantas vezes nós cantamos, né? Não é mais pão, é Deus presente, é o sangue de Jesus que está ali. É aquele mesmo sangue que jorrou do lado aberto, todo o sangue, mais uma vez eu digo, para expiar todos os nossos pecados, aquele sangue está presente de novo naquele cálice. Quantas vezes quando o padre ergue aquele cálice, claro, eu não digo em voz alta e convido você também a não fazê-lo, mas no seu coração você pode dizer,
Senhor, eu me coloco mergulhado neste sangue precioso. Senhor, eu coloco a minha mãe, Senhor, eu coloco o meu pai, a minha irmã, Senhor, eu coloco, você pode dizer, o meu matrimônio, Senhor, eu coloco o meu filho, eu coloco a minha filha, mergulhado neste sangue precioso. E creia, meu irmão, estando ali no cálice, com o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, grandes graças e milagres acontecerão. Se você já está pedindo ao ser mergulhado ali no preciosíssimo sangue de Jesus, e muitos místicos da igreja vão dizer que uma só gota bastava. Você acredita nisso, sim ou não? Sim? Porque ele era o próprio Deus. Se aquele povo judeu antigo pensava que ali, eles não fazem mais isso hoje, o sacrifício do cordeiro era para expiar os pecados, e era um cordeiro, um animal, você sabe bem do que eu estou falando. Se um cordeiro, um animal, expiava os pecados, quanto mais só uma gota do homem perfeito, de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não seriam capazes de fazer todos esses milagres e essas graças para expiar os nossos pecados. Mas o Senhor nos ama, como vai dizer aqui no Apocalipse, não pouco, nem muito, mas extremamente e até o fim. A palavra de Deus no Evangelho vai dizer, né? Amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o... E eu posso dizer para você sem receios, até o fim do seu corpo, entregar todo o sangue e a água que ainda ali estava. E ele, quando foi descido na cruz, já não tinha mais nada que ele pudesse doar. Doou inteiramente de si. Você que nos acompanha, eu lhe digo, ele nos amou até o fim. E até a última gota do seu sangue, ele não quis poupar como prova do seu amor. E eu digo, se você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que está aí em casa, você que está no seu quarto, acamado, doente, você que talvez está num processo de depressão, ou com tantas outras síndromes psicossomáticas, eu te digo, se não tem manifestação humana que você vê hoje próxima de um amor que você gostaria e precisava de receber, creia que aquele que nos fez estar aqui para anunciar o seu nome, derramou todo o seu sangue. E eu peço que pelo menos uma gota desse sangue precioso venha agora e caia sobre você, sobre a enfermidade que você enfrenta, sobre a sua família, sobre até mesmo a investida do demônio, do maligno, que quer roubar, matar e destruir. Mas como aconteceu naquele tempo com o povo judeu, lá no Egito ainda, o Senhor poupou aqueles que tinham a marca do sangue nos umbrais de suas casas. Que o Senhor te livre, que o Senhor agora te liberte, pelo seu preciosíssimo sangue, de qualquer ação investida do maligno que chegue à sua casa. E eu quero dizer agora como foi instituída essa festa do preciosíssimo sangue. Papa Pio IX, antes, lá atrás na Itália ainda, ali em Roma, vivia naquela época uma grande guerra, que era uma guerra que buscava a independência ali do que viria a ser, né? País da Itália. Peço desculpa que às vezes minha voz está falhando um pouquinho. Nesse tempo frio, acho que aqui poucos talvez não estejam assim, né? Com a voz um pouquinho embargada, com um pouco de tosse. Se eu precisar tossir um pouquinho, beber uma aguinha aqui, vai ser 1 segundo só, tá bom? Então, lá naquela época, na Itália, vivia-se uma grande guerra. Guerra para a independência daquele povo. E então, um padre, muito antes, já tinha fundado uma congregação ao preciosíssimo sangue de Jesus. E ali o Papa Pio IX, orientado por um padre que fazia parte dessa congregação, falou, tinha acabado o mês do coração de Jesus, ali antes dos anos 1900 ainda, ele falou, Papa, nós poderíamos instituir uma festa ao preciosíssimo sangue de Jesus, para que nós sejamos libertos desses males, dessas guerras que batem à nossa porta, que matam o nosso povo, que estão destruindo a nossa cidade, está destruindo o nosso país. O Papa ali então, docilmente, movido pela inspiração daquele padre, conduzido por Deus, ele, o chefe da igreja, instituiu então a festa ao preciosíssimo sangue de Jesus. E pouco depois já se acabou aquelas guerras. Pouco depois aquela guerra veio a se findar. E assim foi instituído a graça da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus pela igreja, que nós podemos tomar durante todo esse mês de julho e dizer, sempre,
O sangue de Cristo tem poder. Diante das situações da sua casa, diante das situações do seu lar, diante daquilo que você não pode resolver, diante das investidas até mesmo contra as nossas vidas, acidentes, doenças, males, você proclama: o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Que o sangue de Cristo nos livre de muitos males ainda. E eu quero aqui dizer ainda do Papa São João XXIII, né, que depois escreveu uma encíclica dizendo ali do preciosíssimo sangue de Jesus. E que depois São João Paulo II, tantas vezes lembrou, tantas vezes disse da graça do sangue preciosíssimo de Jesus. E São João XXIII escreveu sobre o culto a esse preciosíssimo sangue, e ele disse que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós tudo de si, ele diz: em tempos das mais graves e urgentes necessidades espirituais. Você crê que esse tempo é assim também? Em tempos das mais graves e urgentes necessidades espirituais, acordar no ânimo dos crentes, ou seja, nós fiéis, povo de Deus, a convicção do valor perene, universal, sumamente prático, das 3 louvadas devoções, e uma delas é o preciosíssimo sangue de Jesus, ali onde o Senhor nos dá inteiramente dele. Eu posso dizer que, depois que eu cheguei na cidade de São José dos Campos, é uma graça. Eu sou natural de Brasília, lá em Planaltina, no Distrito Federal. Quero mandar um abraço para a minha família, que está acompanhando também, todo o povo de lá. Lá nós não temos tanto costume, ali no Distrito Federal, não é tão comum nós irmos nas Santas Missas e nós recebermos a comunhão nas 2 espécies, somente em datas mais festivas e especiais. Mas em São José dos Campos é uma graça que muitas paróquias, muitos lugares, nós fazemos esta comunhão em 2 espécies. Nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus. Você que é lá de São José dos Campos, é ou não é verdade? Eu digo que muitas vezes, ali, já morando aqui na missão de São José dos Campos, muitas vezes receber daquela graça para mim era um dia especial. Para mim nunca foi algo comum. Para mim nunca foi algo assim que eu me acostumei. Mas é algo que todas as vezes que eu recebo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu falo: Senhor, hoje há uma graça especial, porque é o teu corpo, é o teu sangue. E graças a Deus, muitas vezes eu lembro dos milagres eucarísticos naqueles momentos. Muitos nós vemos, né, a hóstia ali que depois que pingou um pouco do sangue de Jesus, já na transubstanciação, depois tomou outra forma. Em alguns lugares nós vemos que se transformou num pedaço do miocárdio. Outros lugares nós sabemos que tem lá o mesmo material genético que é encontrado no santo sudário. Nós não podemos nos acostumar com essa graça. Digo para quem é daqui de São José dos Campos, ou a sua cidade também, aonde quer que você esteja, que tem a graça de receber Jesus nas 2 espécies. Pense sempre, retome e assuma essa graça, porque é o Senhor querendo não só entrar em você, mas no seu corpo e no seu sangue e em toda a sua divindade. Jesus está querendo mais uma vez te lavar. Jesus está querendo mais uma vez nos lavar, nos purificar dos nossos pecados. Nós não podemos nos acostumar com essa graça de receber quando podemos e quando é próprio ali da paróquia ou de alguma festa, o corpo e o sangue de Jesus. Receba ainda mais com devoção. Eu digo para você, eu recebo com ainda mais respeito, com ainda mais sacralidade aquele momento em que o corpo e o sangue de Jesus adentram em mim. E eu continuo dizendo, como São João 23 disse para nós: iluminados pelos salutares ensinamentos que promanam dos livros sagrados e da doutrina dos padres e doutores da igreja, reflitam no valor superabundante e infinito desse sangue verdadeiramente preciosíssimo, do qual uma só gota pode salvar o mundo de toda culpa. Quando comungamos, e aqui eu quero completar, não só pelas minhas palavras de um pobre pecador, mas de um santo, São João Crisóstomo. Quando comungamos, nos afirma São João Crisóstomo, saímos daquela mesa. Olha isso. Saímos daquela mesa quais leões, expirando chamas, tornados terríveis ao demônio.
pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor teve por nós. Eu quero repetir. Saímos daquela mesa. Que mesa é essa? O altar do nosso Senhor Jesus Cristo. O altar da Eucaristia, onde ela está sendo celebrada. Saímos daquela mesa quais leões expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, e quanto amor teve por nós. Esse sangue, se dignamente recebido, olha isso, o que São João Crisóstomo disse. Esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios. Chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo. Repito, este é o preço do universo. Se algum dia alguém... Talvez já tenha ouvido isso, né? Infelizmente, talvez muitos de nós já ouviram isso. Você não vale nada, até de quem a gente ama, é ou não é verdade? Você que está em casa já pode ter ouvido isso. E quanto isso fere o nosso coração. Você não vale nada. O que você tem? O que você é? Você não é nada. Quantas palavras maléficas e malditas foram ditas para nós assim, que essa palavra agora deste santo possa curar e trazer a verdade do que nós somos e o que nós valemos. Este é o preço do universo. Com ele, Cristo redime a igreja. Tal pensamento deve refrear as nossas paixões. E eu digo para você, meu irmão, eu digo para você que está aqui, o sangue de Cristo, esse que tem o poder, esse, como disse para nós São João Crisóstomo, é o preço de todo o universo que ele mesmo quis pagar. Este preciosíssimo sangue, o Senhor quer nos revestir, o Senhor quer nos banhar nesse sangue, assim como foi dito ali na última ceia, né? O Senhor Jesus chegou para Pedro e falou, vou lavar os pés de vocês, né? Aquela musiquinha, lavai os pés dos discípulos. Ali Pedro falou, não Senhor, não, o Senhor não vai me lavar os pés. Aí ele falou, Pedro era teimoso, né? Falou, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro falou já o quê? Todo extremamente sanguíneo, né? Pedro que é muito exacerbado nas suas reações, diz, Senhor, então não lava só o pé não, Senhor, lava-me inteiro, desde a cabeça. Nós podemos usar desse exagero de Pedro. Que não só uma gota do sangue de Jesus recaia sobre nós, pedindo a graça da cura, da libertação, da transformação do nosso lar, da nossa casa, de nos livrar de males, doenças, ações do maligno, e até nesses tempos que são os últimos, das investidas de Satanás, do mundo, do mal, para nos fazer perder a alma. Mas não só uma gota, Senhor, mas nos banhe com todo o seu sangue precioso. Lava-nos, Senhor, do alto da cabeça aos nossos pés. Lava, Senhor, não só por fora, mas lava também por dentro, Jesus. Lava também o meu coração, tantas vezes ressentido. E eu posso dizer para você, como eu disse, na graça que nós dizemos na Canção Nova, e muitas vezes eu fiz orando desse jeito, o sangue de Jesus tem uma grande graça também de cura interior. Esses dias eu ouvi uma pregação do Padre Jonas, e eu comecei a aprender a rezar mais espontaneamente, foi ouvindo o Padre Jonas conduzindo a oração, e eu lembro que a primeira vez que eu fui convidado, lá na minha paróquia, Santa Rita de Cássia, lá em Planaltina, no Distrito Federal, primeira vez que me convidaram para conduzir uma adoração, eu não sabia. Mas eu tinha um livrinho do Padre, que é vendido aqui na loja Canção Nova, você pode adquirir depois. Você que está em casa também te convido, ainda mais nesse mês de julho, pode adquirir Devocionário ao Preciosíssimo Sangue. E lá tem um momento que é uma oração espontânea do Padre, que foi transcrita, do Padre Jonas. Eu lembro que eu peguei aquele livrinho, e antes de chegar no momento da condução, lá da adoração, no momento de oração, que eu não tinha prática nenhuma na época, eu ali fui rezando com aquele livro. Fui dizendo as mesmas palavras, fui dizendo daquilo, e aquilo que depois que vinha, que o Senhor inspirava no meu coração, eu falava também. Fui rezando ali espontaneamente, e o Senhor foi me instruindo através daquela oração, pedindo através do preciosíssimo sangue de Jesus. Eu fui aprendendo a orar de modo mais espontâneo. Talvez você que nos acompanha ou que está aqui, tem dificuldade de orar assim de modos mais espontâneos, né? Com toda a graça e assim, a eficácia do Espírito. Eu te convido, vá pedindo
pedindo o sangue de Jesus. Senhor Jesus, com o teu sangue vai tocando essa pessoa, e eu te garanto, meu irmão, a oração vai fluindo, porque não é um poder nosso, não é somente nós, mas é o Espírito também, a graça do poder do sangue de Jesus, que vai tocando. E eu lembro que depois eu levei lá para o momento de oração, o livrinho, e aí eu falava, meu Senhor, não sei o que eu vou falar agora, vim ali e li uma palavra do preciosíssimo sangue de Jesus, e ali Deus foi, eu tenho certeza absoluta, já me revestindo da graça do preciosíssimo sangue de Jesus, e aquilo que era trazido também, e alcançando tantos outros. Convido você a, nesse mês de julho, de modo especial, se aproxime da graça do preciosíssimo sangue de Jesus, para você, para a sua família. Faça mesmo, tem muitas orações, você pode procurar. Eu digo desse devocionário que nós temos aqui, ao preciosíssimo sangue na nossa loja, mas você encontra tantas orações, e às vezes até uma consagração ao preciosíssimo sangue, e ali tem uma consagração que nós rezamos comumente lá na Canção Nova de São José dos Campos. Com a fé, fazemos um círculo do teu sangue sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todos os nossos bens, que o sangue de Cristo nos revista. Faça isso muitas vezes quando sair de casa, que o sangue de Cristo me revista, encontre com todas as pessoas que eu estarei nesse dia, aonde eu estiver, que eu encontre, o sangue de Jesus esteja me revestindo, porque quantas pessoas nós encontramos que não têm intenções boas quando vão ao nosso encontro, é ou não é verdade? Vá ali, nesses momentos ali no seu interior, no seu coração, pedindo, Senhor, me reveste com o teu sangue, Senhor, me reveste com o teu sangue, Senhor, não permita que o mal, que talvez essas pessoas querem causar a mim, cheguem até mim, porque elas vão encontrar uma barreira em mim, feita pelo teu preciosíssimo sangue. Faça isso, mãe, faça isso, pai. Antes do seu filho sair de casa, ou depois que ele já saiu, vá rezando durante o dia, intercedendo. Muitos males estão à solta nesse mundo. Nestes tempos que são os últimos, o livro do Apocalipse vai dizer que o demônio se precipitou com furor para fazer perder as almas. Você pai, você mãe vai pedindo, Senhor, revista meu filho. Senhor, revista minha filha com o teu sangue precioso. Senhor, se ela saiu de casa sem pedir a tua graça, eu estou pedindo agora que o teu sangue precioso revista o meu filho de todo e qualquer mal, pecado, ação do maligno, de toda e qualquer obra do inimigo para ceifar a vida dele, acidentes, tragédias, Senhor. Quantas pessoas às vezes saem de casa e não voltam? Hoje em dia está assim, não está? Sai de casa e não volta mais, de modos às vezes que nós não esperamos acontece, vem uma morte repentina. Peçamos a graça do sangue de Cristo nos revestindo, nos cobrindo. O Senhor quer derramar essa graça. E eu quero ler para você aquilo que está, como eu disse, aqui no Apocalipse de São João, nos versículos do capítulo 5, se você puder ir pegar na sua casa, no capítulo 5, dos versículos do 7 seguinte. Então o Cordeiro de Deus veio receber o livro da mão direita, aquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes imolado, e com teu sangue adquiristes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu ouvi a voz de numerosos anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que aí se encontra, eu as ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Convido você que está aqui a nós já irmos ficando de pé, porque através dessa proclamação da palavra de Deus no livro do Apocalipse,
como vai dizer aqui, e com o teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. É o Senhor que vem dizer para nós: eu adquiri meu filho. Eu a adquiri, minha filha. Eu adquiri não só você, mas eu adquiri a sua família. Eu adquiri os seus, eu adquiri o seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha. Tudo o que te pertence até mesmo, até bens materiais. Nós pedimos que o preço que o sangue de Jesus tem e custou o universo inteiro, nós queremos tomar posse dessa graça agora. Te convido aí colocando as duas mãos sobre o seu coração. Você que está na sua casa também, faça isso. Clame agora. Tome posse do poder do sangue precioso de Jesus. Esse que tem para nós um valor inestimável. Este que custou todo o universo. Não somente é um sacrifício, como nós fomos aprendendo, de um animal que era colocado no altar e todo o seu sangue era ali expiado, tirado, a pessoa estava ali depositando e dando como se fossem os seus pecados através daquele sacrifício. Cristo disse de uma vez por todas: eis que eu tomo sobre mim os seus pecados, eis que eu tomo sobre mim as suas dores, eis que eu tomo sobre mim os seus sofrimentos, as suas enfermidades, aquilo que era para cair sobre nós, Ele tomou sobre si e pagou com um preço altíssimo, o preço do seu preciosíssimo sangue. Por isso nós pedimos, Senhor, nós tomamos posse, Senhor Jesus, da graça deste preciosíssimo sangue, da graça deste sangue que lava, nos liberta, nos purifica dos nossos pecados e até mesmo nos cura, Senhor, de doenças, enfermidades, traumas, falta de perdão, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, tomar posse deste preciosíssimo sangue. Nos cura, nos salva e nos liberta. Levanta seus braços lá no alto. Se coloque aos pés da cruz de Jesus. Se imagine ali no Calvário, sendo lavado por esse sangue, sendo liberto por esse sangue. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado por teu sangue. Ver sair das suas chagas e ver sair das suas chagas sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Mais uma vez, ponho-me aos pés. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das suas chagas.